Olá meninas, boa tarde, prazer estar novamente aqui gravando aula para vocês da estética corporal. Seguinte, hoje eu venho falar sobre estudos de caso baseado na atividade que eu pedi para que vocês estivessem participando. Lá eu pedia quais dados relacionados ao estudo de caso, como se fossem vocês as pacientes. O gênero feminino, eu pedi também alguma coisa de IMC, solicitei lá o tipo corporal, até quanto tu gostaria de gastar num procedimento estético. Essas informações, a partir dessas informações, eu consegui montar uma simulação do que seria um atendimento estético. Antes disso, quero te dizer o seguinte, o que mais, assim, as alunas num todo reclamam é da dificuldade de eu não sei montar um protocolo. Pois bem, primeiro, essa palavra protocolo foi por muito tempo usada dentro do segmento da estética. Eu já disse isso em algum vídeo, mas eu vou repetir, porque passa semestre, chega lá na Corporal 2, tem as mesmas dúvidas. Ah, mas eu não sei montar um protocolo. Vamos combinar o seguinte? Protocolo é o tipo de procedimento que a gente faz quando ele é sempre da mesma maneira para todas as pessoas. Por exemplo, protocolo de segurança do Covid-19. Máscara, higienizar a mão com sabão e água, passar álcool, todo o cuidado que tem, como um POP de laboratório, ele é um passo a passo que vai ser sempre a mesma coisa. Isso é um protocolo. Por que em estética está quase em desuso essa palavra? Os grandes professores, pessoas que estudam, pedem para não usar essa palavra protocolo. Porque o protocolo é um passo a passo estático, não dinâmico. Por exemplo, eu pego um protocolo pronto de uma linha cosmética e não consigo modificar nada dele. Então, ele é um protocolo, ele é estático. E aquele protocolo, a empresa faz com ideia de que vai servir para muitos pacientes. A gente precisa desmistificar um pouquinho isso dentro da área da estética atual. O protocolo, ele já não cabe mais a todos os pacientes. Eu denomino hoje associação de condutas quando eu tenho um estudo de caso baseado no que eu tenho na clínica ou na minha sala de estética, eu vou montar a partir disso. Eu tenho um estudo de caso, recebi o paciente, fiz a avaliação. O que eu tenho para tratar esse paciente? Exemplo, para eficiência de redução de gordura localizada, eu tenho eletrolipólise percutânea. Mas eu tenho também terapia manual e tenho uma vacoterapia, que seria coadjuvante no corpo. Pode estender esse raciocínio para facial, porque é igual. Então, a minha associação de conduta vai ser indicar um bom home care, tópico, oral, passar orientações, daqui a pouco indicar um chá, trabalhar 2 vezes por semana com essa paciente na estética, associando o que eu tenho? Eletrolipólise, vácuo, cosmetologia, terapia manual, que é a massagem e a drenagem. Então, eu associei condutas. Como que eu vou combinar essas condutas? A forma com que eu vou combinar essas condutas seria o dito protocolo. Na primeira semana eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, a angústia, ela parte do princípio de que, se tu não sabe o que tu tem na estética ou o que tu vai ter na tua estética, não tem como a gente pegar todas as condutas eletroterápicas em corporal, principalmente, e montar milhões de protocolo. Porque eu não sei quem são os pacientes, eu não sei o que vocês têm enquanto alunas. Então, um exercício que vai ficar posteriormente vai ser tu me dizer o seguinte: eu não tenho nada, eu quero escutar o que as colegas têm, beleza? Eu pego uma colega lá, fulana, eu tenho esse e esse equipamento. O que eu posso fazer com esses equipamentos para este caso? Por isso essa aula simulada. Como vocês estão ali na ideia da Corporal 1, muitas não estão atuando na estética corporal, eu solicitei alguns estudos de caso para bolar algumas ideias do que vocês podem fazer para esse estudo de caso. Pensando num contexto de alguns equipamentos e algumas marcas, não tem como trabalhar sem um norte. Então, posteriormente, vão ter outros estudos de caso, hoje esse é especialmente para a estética corporal da parte de gordura localizada. Então, para a elaboração dessas condutas associadas, eu que estou falando através desse vídeo, vocês devem estar acompanhando os slides de aula. Eu fiz, peguei 2 estudos de caso para simular. São 2 estudos de caso bem parecidos, por isso eu peguei esses 2, que para essas 2 pessoas, a princípio nesta simulação,
após entender bem as contraindicações e as particularidades de cada paciente, vão poder estar recebendo essa associação proposta, enfim, né? Então, mas que norte que eu peguei? Quem são? Como, Anne, Prof. Anne, que tu sabe quais são os equipamentos? Eu tive que ter um norte, eu simulei como se eu fosse lá a dona do laboratório da estética da Ubra. E o que tem disponível lá? Aí muitas vão estar nesse momento dando risada, né? Não, Anne, não tem mais nada disponível porque acabou a parceria. Calma, algumas coisas ainda tem. E essa parceria vai ser restabelecida da maneira que eu e a Prof. Alana já falamos no próximo ano. Nós vamos buscar esses equipamentos, vamos ver o que fazer. Supondo que nós tivéssemos esses equipamentos ainda. Para lipólise, o que a gente tem efetivo? Ultrassom de alta potência pelo híbride e as suas associações. Esporadicamente vem carboxterapia. Radiofrequência efetivo na gordura localizada. Ondas de choque às vezes aparecem no laboratório. A gente ainda tem para fazer oxidação, no caso a eletrolipólise, para fazer a degradação de gordura percutânea e transcutânea. Às vezes vem ultrassom focal, que é para apoptose de gordura localizada. Para estímulo circulatório a gente tem vibrocel, tem manta térmica, tem vacuoterapia, tem dermoterapia. A gente ainda tem para estrias, pirim diamantado, radiofrequência, vácuo, carboxterapia às vezes vem. Para flacidez de pele a gente tem radiofrequência, criofrequência veio uma vez no laboratório, uma da KLD. A gente ainda tem flacidez de músculo, a gente tem como tratar, mas não é o nosso foco de tratamento, através da corrente russa para dar uma tonicidade e a plataforma vibratória. Então veja bem, nós temos um norte, nós pegamos o que tem no laboratório e a partir disso eu acabei criando essa realidade de aula que eu acho que vai ajudar muito vocês a entender melhor. Então, eu tenho os equipamentos na minha clínica, que é simulado o laboratório da Ubra. Simulei através desses dois estudos de caso, como se estivessem vindo até a estética da Ubra fazer a avaliação. Outra coisa importante que muita gente me pergunta, quanto custa uma sessão estética? É muito difícil dar valor ao trabalho dos outros. Basicamente, os custos, eles precisam conversar. Como que eu cobro um procedimento? Primeiro eu tenho que ver quem é o profissional. Sou eu, Aniele? Eu tenho experiência, uma vasta experiência na área, tenho várias pós-graduações, sou docente em estética, sou fisioterapeuta. O que a Aniele tem de experiência, de curso, de título? Tudo isso a gente leva em consideração na hora de cobrar um procedimento. Nossa hora, depois da graduação, ela tem que valer muito mais do que hoje, quando você ainda não é graduada. Você concorda comigo? Ainda, que local a Aniele está inserida? É no centro de Carazinho, na avenida principal, no prédio top inaugurado ano passado. Isso tem custo? Ainda, eu trabalho em Carazinho, que é uma cidade de 50 mil habitantes. Será que eu sei a renda per capita da minha cidade? Tem que saber a renda per capita para fazer o cálculo. Eu trabalho em Nome Toque, que a renda per capita é 20 mil habitantes para muito maior que Passo Fundo a renda per capita. Isso significa que as pessoas têm mais dinheiro. Não adianta tu colocar preço no teu serviço sem saber qual é a renda per capita média, quantidade de habitantes da tua cidade, quantas estéticas tem na tua cidade, daí tu quer colocar preço no teu serviço? As informações são vocês que tem que buscar. Ainda, que equipamentos a Aniele tem? São todos esses da estética da Ubra? Se nós somar o que estava nos slides anteriores, são 200 mil em máquina. Será que a Aniele está pagando alguma coisa? Ainda, ela faz terapia manual? Ainda, ela vai usar qual cosmetologia? De baixo custo, de médio custo, de alto custo? Tudo isso tem explicações sobre valores e é necessário. Por que eu perguntei na atividade? Você quer pagar um atendimento até R$100? De 100 a 200? Acima de 200? Fiquem vocês sabendo. Os procedimentos estéticos corporais, num todo, eles são acima de 100, passando às vezes de R$200. Isso já vale até para estética facial. No slide número 6, eu quis deixar uma simulação do que eu mais vejo dentro da estética corporal. Que procedimentos até R$100 normalmente estão interligados às terapias manuais. Normalmente estão interligados a associações ditas como protocolo, basicamente assim. Massagem estética, drenagem linfática, alguma terapia de spa, um vibrocel, um ultrassom de baixíssima potência, uma corrente elétrica de baixíssimo custo. Isso é um tratamento até R$100.
Normalmente as técnicas acima de R$100 são técnicas que vão utilizar uma radiofrequência, uma terapia combinada, uma carbox, uma eletrolipólise com uma corrente top, uma ultracavitação, um LED, um laser, ultrassom focal, criofrequência. São técnicas que vão ter um custo, quando combinadas, de R$100 a R$200. E mais que R$200, normalmente são equipamentos de laser, criolipólise, equipamento importado, método patenteado. Então a gente tem que ter essa noção para a gente saber como conduzir esses ditos protocolos que tanto vocês relatam que tem dúvidas. Vocês viram que não é um leque? Eu tenho que saber onde eu estou, que equipamentos eu tenho, que valor o paciente quer pagar, para entender como montar um protocolo em cima de um estudo de caso. Pois bem, no slide 7 tem 2 estudos de caso. Pacientes do gênero feminino, uma com 22, uma com 31 anos. Ambas estão acima de 25 de MC, uma 25,71 e a outra 25,62. O que significa? Que daqui a pouco, mesmo elas não tendo tanta gordura localizada, o que tem tá na queixa delas, que é a gordura localizada na região do abdômen. 25 é sobrepeso. Porque o peso normal seria até 24,9. Então eu tenho sobrepeso aqui, mas é muito leve. Por isso que eu vou usar quase todas as técnicas dentro da estética, desde que elas não tenham contraindicação. Ambas relatam que estão dispostas a pagar de R$100 a R$200. Então veja tu lá no slide número 8, como que eu montei essa resolutiva. Baseado nesses dados, entendendo que mesmo a idade sendo diferente, elas têm uma ideia parecida de peso, né? Quem sabe a altura, mesmo eu não sabendo se esse MC, esse peso é massa gorda ou massa magra. Subentendendo que seja a gordura no abdômen é mais massa gorda, né? Precisaria estar fazendo uma bioimpedância. E aí, baseado na ideia que elas não têm contraindicações de eletro, eu bolei, né? Eu criei expectativas de associações de condutas, que são os protocolos que tanto as pessoas têm dúvida. A ideia minha tá fazendo 12 sessões, 2 vezes por semana, orientar que é importante exercício físico, ingesta de água, cuidar da alimentação, mas passar um bom home care, com um chá, um nutricosmético e um cosmético tópico. Tanto que no slide número 9, tu já vai poder acompanhar as minhas indicações home care. Escolhi a linha da Cosmobeauty, porque acho a linha mais completa. Depois, nos outros exemplos, eu escolho outras. O chá é o Skin Chá, tá? Skin Chá Slim. Ele é um chá que vai ter que ser tomado uma vez por dia, gelado ou quente, 250 ml, para ativar o metabolismo e acelerar a queima de gordura. Um nutracêutico baseado numa questão realmente bem abdominal, tá? Inclusive esse, eu lendo aqui, ó, os princípios ativos são bem direcionados à questão da gordura localizada, né? Então a gente tem ali componentes que vão induzir a gordura localizada, mas também vão estimular que melhore todo o funcionamento muscular. Vai ingerir 2 cápsulas ao dia. E ainda uma indicação voltada bem à loção shape, loção corporal, que é bem voltada à questão da gordura localizada, com o sistema Lipout e também com pimenta vermelha. Esse vai ser o home care para usar na gordura localizada do abdômen. Então veja que não é uma dica para o paciente. É dica alimentar, é a questão de água, é exercício, é um home care bem composto que vai me dar um bom resultado de tratamento. Então, o que eu vou usar de cosmético? Eu vou precisar ter o cosmético, um esfoliante da Cosmobeauty, um creme de massagem, uma máscara lipolítica e um gel crioterápico. É isso que eu vou usar de cosmético nos meus protocolos que eu vou propor. Já salientei, protocolos são associações de condutas. Protocolo é um nome em desuso, mas ainda a gente acaba usando de forma coloquial. Ainda eu vou precisar de gel neutro, eu vou precisar do gel com princípio ativo e eu vou precisar de um gliceral. Eu vou precisar de álcool 70, não só por causa da questão pandemia, mas porque eu vou usar agulha na eletrolipólise percutânea. E eu ainda vou precisar de uma clorexidina. Isso eu vou precisar para atender durante 12 sessões. Os equipamentos, eu vou usar uma terapia combinada. Nessa terapia combinada eu tenho eletrolipólise percutânea. Se ela não se adaptar, eu uso transcutânea. Eu tenho ultrassom com eletrolipólise, que é a dupla lipólise, que é chamado de ultralipólise. Eu tenho ultrassom de alta potência e eu tenho uma corrente excitomotor. Então eu tenho 4 terapêuticas em um equipamento. Ainda para compor meus protocolos, eu vou usar radiofrequência, plataforma, vibrocel e manta térmica. Em termos de custo, eu tenho 7,714, 7,21, eu tenho 25, eu tenho 26 mil em equipamentos. Basicamente 30 mil eu estaria aí montando
este protocolo para usar, claro, nos mais diversos tipos de pacientes, mas só para vocês entenderem a questão de custo também. Aí eu deixei bem claro aqui quais são os cosméticos que eu vou usar, né? Deixei as fotos, os ativos, então é o esfoliante, é a questão do creme de massagem, da máscara corporal e a questão do gel crioterápico. Então, a primeira sessão, o paciente chegou, avaliei, não indiquei home care, porque eu não gosto de indicar home care na primeira sessão, eu quero conhecer o paciente primeiro, quero ver a questão do que ele pode ou não comprar. Na primeira sessão fiz a ficha de avaliação, sobrou tempo, quero impressionar um pouco o paciente, ou acho que vale a pena investir na fidelização, posso fazer uma drenagem linfática. Então aqui na primeira sessão a minha sugestão já esfolia a região que vai ser alvo do tratamento, para tu ver como é esse tecido, se essa gordura é maleável, se ela é consistente, se apresenta algum nódulo, alguma lesão elementar. Segundo passo, se der tempo, faz uma máscara lipolítica, que tu já vai ver como que vai permear a região, se o metabolismo vai ativar, se ela vai gostar das tuas mãos. Deixa 20 minutos essa máscara lipolítica, não precisa de manta térmica, pode ocluir com um filme sem manta térmica. Depois, enquanto a máscara tá agindo, tu faz uma drenagem linfática corporal no corpo inteiro, não só na zona alvo, para te ver como é a questão do edema de membros inferiores. E aí tu vai ver que tu não precisa fazer avaliação nesse sentido. Na hora que tu estiver fazendo a drenagem, tu já vai avaliando e anota na tua ficha, que é dinâmica, essas considerações. Para finalizar, retiro a máscara e ainda posso usar uma loção lipolítica naquela região alvo de tratamento. Na mesma semana, ela vem de novo na clínica e é a minha segunda sessão. Eu já conheço esse tecido, eu já toquei nessa gordura e eu já vou entrar com uma terapia combinada. O que eu vou fazer? Não vou esfoliar, porque eu já esfoliei na primeira sessão na mesma semana. Eu vou entrar com uma clorexidina, vou fazer a higienização da área, vou usar um gel com ativos para fazer o método de fonoforese com ultrassom de alta potência, somente ultrassom. O tempo eu não posso dizer aqui porque ele precisa ser visto a área dividido pela era, para que eu tenha o tempo de tratamento, mas eu tenho certeza que ele não vai passar de 30 minutos, se for uma área boa. E aí eu vou finalizar depois desse ultrassom com uma massagem estética com aquele creme que eu citei anteriormente, fazendo uma massagem estética localizada. Terminei a massagem estética, eu vou ainda fazer, se sobrar tempo, se der, de 5 minutos dá. 5, 10, até 15 minutos de plataforma vibratória. Para oxidar o máximo que eu puder de gordura, que por mais que seja o ultrassom de alta potência, seja por via adipocitolítica, sempre tenho que oxidar, então eu vou trabalhar com a plataforma vibratória. Finalizei a sessão, anoto na minha ficha de evolução os parâmetros e ainda qualquer sinal e sintoma que a paciente venha a ter durante o procedimento estético. É muito importante para te voltar na próxima semana, pegar a tua ficha e entender tua ficha de evolução, beleza? Terceira sessão, eu já vou entrar com um protocolo um pouco mais assim desconfortável. Vou ir para uma eletrolipólise com agulhas, então não preciso higienizar e esfoliar, eu vou usar álcool 70. Vou deixar 40 minutos de eletrolipólise com agulhas, não adianta colocar a corrente elétrica e deixar 20 minutos. 40 minutos de eletrolipólise com agulhas na região. Se ela não se adaptar, eu já entro com um eletrodo siliconado. Pode ser na mesma sessão. Coloquei a agulha, não tô aguentando, não tô suportando. Calma, tiro as agulhas, aí sim eu vou esfoliar, porque eu preciso diminuir a impedância da resistência que é a da pele. Vou esfoliar, tirar bem os grânulos e vou colocar os eletrodos siliconados com base gel neutro para conexão com a pele e vou fazer uma eletrolipólise transcutânea, se possível percutânea. Terminou os 40 minutos, eu vou finalizar com drenagem linfática corporal. Dá tempo sim de fazer todo o membro inferior e a região alvo de tratamento. Não tem necessidade de usar meio deslizante, a não ser que a mão esteja travando muito, usa um pouquinho na tua mão de meio deslizante e vai dar tudo certo também. Na mesma semana ela volta. Aí sim, como eu não esfoliei na sessão anterior, que foi a terceira, eu vou entrar com uma boa higienização e esfoliação, só que eu preciso retirar bem os grânulos do esfoliante, já que eu vou entrar com a conduta de radiofrequência. Aqui, radiofrequência para gordura localizada, então vou usar uma temperatura de 40 graus, uma frequência basicamente a mais baixa possível. Tem máquina hoje que traz 0,6 MHz, a grande maioria 1,2 MHz. O meio deslizante tem que ser gliceral e eu vou usar 10 minutos em áreas de 10 por 10 ou de 10 por 15. Finalizei, eu não sei qual é o tempo de tratamento, o meu abdômen, por exemplo, daria meia hora. Daqui a pouco é menor que isso? Beleza, finalizo
a radiofrequência e entro com o Vibrocel usando o gel crioterápico como meio deslizante, deixando o contraste do termo da radiofrequência com o crioterápico para induzir a perda calórica no local. Vou usar 10 minutos e vou finalizar meu protocolo, que é essa associação de conduta que é o correto, que vai, quem sabe, demorar 50 minutos. Isso são as 4 primeiras sessões. Claro que eu não vou fazer 12 sessões modificando tudo, porque não é necessário. A 5ª sessão vai ser terapia combinada, assim como foi a 3ª sessão. A diferença, na 5ª sessão eu vou fazer terapia combinada, assim como foi na 2ª sessão. A diferença é que eu não vou usar o gel com ativos, porque a 5ª sessão eu vou usar gel neutro. Até porque eu quero economizar e o gel com ativo é muito caro. Então eu vou intercalar gel com ativo e gel neutro. A 6ª sessão eu vou usar radiofrequência não para gordura, porque eu já fiz 4 protocolos para gordura, 4 associações. Eu vou usar radiofrequência no mesmo local com foco para flacidez. Entendendo que já houve uma certa redução de gordura, eu entro para flacidez tissular. O que muda? A área é a mesma, o tempo é o mesmo, a temperatura é 40 graus. O que vai mudar é a frequência do equipamento, que vai ser 2,4 MHz. Beleza. Na 7ª sessão, eletrolipólise percutânea. Na 8ª, e com mesma associação lá da 3ª sessão, que já está descrito aqui. Na 8ª sessão, radiofrequência para gordura localizada, com a mesma associação descrita na 4ª sessão. A 9ª sessão, terapia combinada, só que agora eu vou unir o ultrassom com a corrente elétrica, eu vou fazer uma ultralipólise, olha que legal, bem diferente do que já foi feito. Gel neutro na aplicação, tá? 10ª sessão, radiofrequência para flacidez tissular. 11ª, terapia combinada, o mesmo, igualzinho, protocolo, associação de conduta da 2ª sessão. Diferente, eu vou, ao invés de terminar lá, como a gente terminou aqui, eu vou usar uma corrente russa, que está presente na terapia combinada para oxidar a gordura. Antes lá, se eu não me engano, era a plataforma vibratória. 12ª sessão, eu quero finalizar, conversar com a paciente e eu vou fazer drenagem linfática corporal total. E aí eu vou reavaliar e ver a necessidade de formar um novo plano de tratamento para essa paciente. Basicamente, isso são 2 meses de técnica. Se sentir necessidade, avalia na 6ª sessão. Então, avaliei na 1ª, fiz drenagem. Avaliei na 6ª, vou avaliar na 12ª. Ok. O que eu quero deixar de recado com essa aula? Que eu conheci o caso do paciente, eu tenho equipamento, já sei quais são meus equipamentos, eu sei a linha de produtos que eu trabalho, eu sei quanto ele quer gastar. Aí fica fácil ter 12 sessões de estéticas que saiu do que eu entendo que vai ser melhor para o paciente, e isso são os protocolos que muitas vezes vocês têm dúvidas. Como mensagem, eu deixo para ti que se a gente não for atrás do que a gente deseja, a gente nunca terá isso. Se a gente não perguntar, vocês precisam perguntar. Se tu nunca perguntar, a minha resposta já é não. O não a gente sempre tem. Então pergunta, quem sabe tu recebe um sim. E se você não der um passo à frente, você vai estar sempre no mesmo lugar. Então eu digo pra vocês que pro nosso futuro só depende de nós, e que você esteja disposto a dar um passo à frente. Se der o passo à frente e der algo errado, recua. Dá um passo à frente novamente, é assim que a gente sai da zona de conforto. Eu espero que tu tenha gostado da minha explicação. Qualquer dúvida, a resposta não, tu já tem. Me pergunta que eu vou te ajudar a responder. Até mais!